Nunca a gente conseguia fazer uma coisa pequena, nunca. Há pessoas que foram ser juristas e há pessoas que foram ser artistas. O público não quer saber uma coisa só. É completamente diferente você estar aqui em ação e vivendo uma montagem, né? Aí nós somos presos. Na Bienal, eu lembro de a gente foi contornar a Bienal e a gente foi preso. E era muito louco, porque a gente que era monitor, a gente podia também fazer proposta. A gente estudava muito, muito, muito. Cada vez que chegava na frente de uma sala de aula, só faltava tomar calmante, né? Porque... O grande problema, o grande preconceito contra a educação é isso. Quem precisa de educação? Quem precisa? As classes altas não acham que precisa, já nasce tendo. Quem realmente precisa de educação é a grande massa. Esses precisam. Para ascender de classe social, para ter uma vida de maior qualidade. Esses precisam essencialmente de educação. Nesse período dos anos 80, já há um movimento muito diferente com relação ao ensino das artes no país, na cidade, sobretudo. Já há uma compreensão diferente do aproveitamento que ambas as instituições podem ter, a escola e o museu, digamos assim, para vivenciarem os acontecimentos apresentados nas instituições. Então, eu imagino que essa experiência que foi sendo desenvolvida paralelamente pelos museus acabou, de uma certa forma, refletindo e chamando a atenção da Bienal para que ela colocasse novos patamares de investigação. Foi um curso de formação, agora não me lembro quantos meses antes da Bienal que nós trabalhamos, e esse curso eram 2 vezes por semana, eram terças e quintas. Toda a formação de monitores que só se atém às praxes da arte-educação, ela perde uma grande parte. O que é bem interessante, eram faixas de idade muito díspares. Eu tinha desde muito jovens e tinha bem mais velhas. Foi um curso extremamente interessante e nós trabalhamos com modernidade e arte contemporânea. Estudar o artista, ler os artigos escritos, você vê as imagens. Isso é uma coisa importantíssima, obviamente. Outra coisa é você participar da constituição da sala, né? Seja, não importando se o sujeito está apresentando pinturas ou se está fazendo uma instalação no momento. Enfim, eu acho que essa experiência do contato direto, nesse momento de formação, eu acho fundamental. Assim, eu acho que foi uma coisa muito importante para esses monitores da época. E as aulas eram muito boas, porque eram pessoas muito inteligentes. Né? Quer dizer, esse era o cuidado, né? De pessoas muito inteligentes, de áreas diferentes, muito críticas, né? E isso exigia uma atualização, quer dizer, estudar pra caramba muito os textos que nós havíamos selecionados, os outros que surgiam, enfim. Eles faziam um trabalho de criação com os educadores e com os professores muito intenso. Eles tinham uma disposição e um entusiasmo criador, assim, para investigar coletivamente. Eles queriam realmente criar rupturas no sistema, criar rupturas no jeito de pensar. Então era assim, 20, 25 pessoas, a gente fazia um curso de ano inteiro e a Bienal pagava o curso para a gente tinha uma bolsa para fazer o curso. E depois os artistas chegavam, a gente escolhia com quem que a gente ia trabalhar. Então a gente era uma equipe que fazia a mediação entre o artista e a produção da Bienal. E depois, quando a Bienal abria, a gente fazia o trabalho de monitoria com o público. As visitas foi uma coisa muito estimulante, porque para cada
para cada visita, para cada dia, a gente tinha uma proposta diferente de trabalho, no ateliê e na visita. Mas era em cima do que estava presente na Bienal, que isso já era um diferencial, né? Porque não era um trabalho de arte com criança qualquer, era um trabalho em cima das propostas dos artistas que estavam presentes na Bienal. Todos éramos artistas de verdade, né? A gente fazia alguma coisa, né? Eu fazia muito, mas naquele trabalho nós precisávamos de ser artistas. Essa visão artista, né? de que as coisas não estão prontas e que podem ser rearranjadas a qualquer momento. E o ponto de vista do outro pode mostrar uma nova concepção daquele trabalho e tal. E a gente tinha uma indicação muito clara com os monitores. Olha, a gente não está aqui para dizer o que a gente pensa. A gente não está aqui para dizer o que é que eles estão vendo. Eles é que vão dizer para vocês o que eles estão vendo, o que eles estão achando. A gente também tinha muita autonomia. Muita autonomia. Então, no espaço expositivo, naquele momento que você tinha o teu horário de chegar e ir ali, encontrava os educadores na sala dos educadores, tem visita, olhava os horários, você tinha muita autonomia para tomar essas decisões, ou com seus colegas, enfim. Agora, para as crianças, claro, é lindo, vem na Bienal e tudo, sempre tem aquela surpresa e tal. Mas aí a produção dentro, ela é catalisadora. E era uma coisa que um dia o Paulo falou assim, nossa, nós estamos fazendo arte de massas, porque é uma população incrível que não para nesse ateliê. Então a gente tinha que ter muita organização, né? Porque se saísse uma turma e a outra chegasse, já teria que ter tudo muito organizado, né? Quer dizer, era toda uma experiência de corpo e de ambiente que eles nunca tinham tido. E a gente não podia desprezar isso de maneira nenhuma para querer impor um conhecimento que ele era completamente alheio, né, de um repertório que é anos-luz do que eles têm nas escolas, né, e que às vezes faltaria âncora para isso. Então eu tinha que aproveitar aquele momento inicial, entendeu? E aí eu entendi aquilo na experiência prática. Porque o grande lance da Anne é que ela não tinha respostas. E ela não procurava respostas, ela procurava fazer perguntas, né? E as respostas vinham, né? As mais variadas, né? E a gente lidava com o que vinha, né? A pergunta era essa, na verdade, né? É viável mexer com arte contemporânea, pensar a arte contemporânea num âmbito maior, né? Dentro da escola, dentro de outras instituições, em visita guiada. Dá para pensar alguma coisa, e principalmente a arte contemporânea? A criança podia se encher lá no ateliê e aí ela, vou dar uma volta pela Bienal. Então ela ia, entende? Então isso é realmente curioso e ela tinha liberdade absoluta, né? Assim, inclusive de desenvolver os trabalhos. Mas eu não vou dizer que não tinha proposta nenhuma, entende? Mas a gente tinha uma verdadeira obsessão, assim, pelo risco. A gente atendia muitos grupos diferentes já naquela época. Eu me lembro que vieram crianças surdas, você lembra? As crianças da FEBEM e tal. Então, eram experiências muito fortes para eles também. E uma produção educativa, ativa, criativa, que as pessoas pudessem criar a partir da sua visão sobre a arte, isso era inédito. E a gente conseguiu montar uma exposição aqui. Eu achei o projeto do curador de arquitetura, do Aron, para a exposição das crianças. Então, claro, não inaugurou junto, inaugurou depois, mas havia uma exposição da produção do ateliê dentro da Bienal e era totalmente vinculada à mostra que estava acontecendo. Naquele momento, você afirmar a arte da criança e do jovem como, vamos dizer, equiparar a arte dos artistas, dizer, olha, o que as crianças fazem é arte. E é de qualidade, e elas têm plena condição de viver o que os artistas estão propondo. Isso, naquele momento, era, eu acho, uma coisa super avançada. Tinham 40 escolas que a gente fazia um trabalho anterior, né, bem anterior com os professores, um ano antes, começava esse trabalho. Um trabalho intenso na Bienal e um trabalho depois da Bienal, né?
E eu participei muito desse trabalho, né? E me apaixonei pela educação. Eu virei arte educador por causa desse trabalho. A gente começou a estabelecer esses ganchos, né, entre a produção do artista e a proposta do professor, né, a ideia do professor artista também, que não era uma diminuição nem de um nem de outro, né, como se costumava fazer naquela época. Isso que fomentava muito o trabalho do Centro Cultural e o trabalho da Bienal, a produção e a preocupação com a produção artística. Depois a gente fazia um trabalho de as escolas faziam pequenas intervenções, o que a gente chama hoje de ações poéticas, a gente fazia umas intervenções nas escolas diretamente com os alunos. A gente indo em escolas particulares ou escolas na periferia de São Paulo ou na FEBEM, existia uma curiosidade, um interesse por aquilo que a gente levava, né, muito grande. Que era, de certa forma, a mesma curiosidade e interesse que eu estava tendo com aquilo tudo. Na 19ª mudou um pouco. Já era uma questão de desdobramento para professores. Isso estava muito claro. A gente não estava mais querendo receber 6.000 crianças, nada disso. Eu ia com o monitor nas escolas que os professores haviam se inscrito e a gente, então, ajudava na aula, fazia algumas coisas que a professora precisava, a gente ajudava e tinha uma relação de avaliação depois com a professora, né? Então a gente dizia que tinha achado, o que te faltava, o que podia acontecer, o que podia incentivar talvez. Enfim, era uma relação muito amigável e muito próxima, né? A gente colaborava e participava junto. Porque era o seguinte, a gente chegava nas escolas e o professor falava, eu não posso fazer nada porque eu só tenho essa sala com pranchetas e eu não consigo fazer nada nessa sala de pranchetas, entendeu? E aí a gente fala, você não tem um ateliê? Não, não tem. Não tem um pátio? Ah, tem, mas o pátio não é lugar de arte. A gente falava, por que não? Não tem o quarteirão da tua escola? Não dá para ir na esquina? Não dá para você olhar se não tem sabe, um parque aqui perto, uma praça? Não dá para levar as crianças para ir lá fora? E aí você vê que o professor ele estava completamente cristalizado. Essas questões que a gente levava deixava a pessoa assim meio incomodada, porque eles nunca tinham ouvido coisa igual, né? Os trabalhos eram novidades da escola, né? E a gente sempre partia de uma indagação, partia de um questionamento. Ainda há curadores que engolem o educativo goela dentro, entendeu? Porque eles são importantes demais para pensar ou sequer valorar esse negócio de educação. Para quê isso? Eu tenho um artista que disse na minha cara isso. Mas você ficar com essa mania de que todas as classes sociais têm que entender arte, para mim me interessa que entenda arte quem vai comprar minhas obras. Nesse momento, foi um processo maior. Foi o enriquecimento e a valorização de uma Bienal, esvaziada politicamente, uma humildade que falta aos curadores, não é? De se submeter ao artista, à arte, aquilo que é feito, e não ditar pelos temas ordem, faça isso para encaixar a murro, certo? No tema da Bienal. E essa Bienal do professor Zanini foi a primeira Bienal que não foi por países, que foi por analogia de linguagens. E foi bem interessante, que foi a primeira vez que muita gente teve contato com o conceito de curadoria, porque o conceito de curadoria não era uma ideia familiar às pessoas. No discurso do Zanini, o libertário estava no modo de você se relacionar com esse campo. Com as duas bienais, de 81 e 83, ele renegociou isso com os países europeus, enfim. Ele
Ele mostrou que havia um outro espírito já antevendo a abertura política. Mas foi fundamental para o sucesso dessa monitoria o apoio da curadoria, quer dizer, o apoio da Sheila e da equipe da Sheila. Lembro que quando chegaram os catálogos, o primeiro grupo a receber os catálogos da Bienal foram os monitores. Entendeu? Isso por uma atitude de apoio, né, da curadoria ao setor. Tem uma coisa que sempre me preocupa nos educativos atuais, eu manifesto sempre isso, não é só aqui que eu manifesto, é o excesso de direção, assim, da interpretação. Às vezes me preocupa muito isso, que é dado um leque muito estreito, e que não deixa a arte falar, às vezes, sozinha. Claro que essa mediação, ela não é inevitável, nem é neutra, nem é necessariamente benigna. Quer dizer, precisa pensar, ver caso a caso. Né? Quer dizer, tem algo na obra de arte que não cabe em discurso nenhum. E eles, os discursos um pouco podem roubar. Porque a arte tem um efeito dela, que é importante. A arte, ela é arte porque ela é ambígua, é aberta. Então, eu acho que a provocação tem seus limites. Tem que deixar, tem que ser um input para passar para uma expressão, um entendimento muito pessoal. Então eu acho também que investigar melhor cada artista, escolher alguns, investigar, ir mais fundo na poética de cada artista, isso seria uma coisa brilhante de ser feita. Quer dizer, tomar a Bienal muitas vezes como uma porta de entrada, não como uma coisa que já chegou. Eu fico pensando, se o educativo se desenvolveu nesse ritmo, por um momento me passa assim, será que é porque também a arte exigiu essa evolução em paralelo? A obra pensa para fora do social, não para dentro, para deixar esse jogo ser feito. Ela não é uma clausura que repete o que o social já sabe. A ideia dela é que ela seja um outro, né? Seja uma coisa que areja o fechamento social, né? Quer dizer, existe para isso. Aí se você controla muito, ele passa a se fazer parte, ele fica fechado também, né? Hoje, ou o museu assume seu papel educativo dentro da relação com as escolas e acaba cumprindo uma função que a escola não tem mais condição de dar, ou ele está morto. Eu só vejo sentido no museu, nos museus em geral, na dinâmica dos museus, se eles estão vinculados diretamente à questão da educação. E não só dos jovens, das crianças, mas especialmente dos professores.